O historiador Patrício Baticama nasceu em Angola e se especializou em História da Arte, Filosofia e Antropologia. Atualmente é diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica no Instituto Tocoísta, na Angola. Entre seus livros está a trilogia do Reino do Congo. Nesta semana, ele veio ao Brasil para ministrar um curso da História da África na UERJ, deu uma palestra na PUC-Rio sobre o seu último livro e aceitou o convite para a nossa conversa. Muito obrigada por essa oportunidade, professor. Como surgiu o seu interesse pela história do Congo? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, este trabalho sobre a origem do Reino do Congo parte de um trabalho de fim do curso para a obtenção do grau de licenciado. Depois segui em frente com o mestrado, com o mesmo tema, e tive que fazer trabalho de campo e havia necessidade no meu país, Angola, para elevar Mbanza Congo como patrimônio da humanidade. Daí o banco BPC apoiou na publicação e consegui fazer mais pesquisas e contribuímos para que Mbanza Congo fosse avançado como patrimônio da humanidade. O livro, conforme acabei de dizer, nasce no âmbito acadêmico, mas depois ganha outro rumo, o rumo de pesquisa de campo para dignificar o que é o patrimônio da humanidade que temos como Mbanza Congo. Em breve é essa breve história de como surgiu esse livro sobre o Reino do Congo. E como se formou o Reino do Congo e que relação que ele tem com a Angola? Olha, nós quando falamos do Reino do Congo, é ter em conta que o Reino do Congo terá sido fundado já no século VIII, ou século IX da nossa era. Na altura, nem Angola, nem Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabão, nem sequer existia. E esse reino fundou-se na base de 144 tribos. Essas tribos, hoje em dia, podemos encontrar uma grande parte no sul da Angola, outra parte na Zâmbia e Congo Democrático, e a última parte podemos encontrar no Congo Brazzaville e no Gabão. Esses povos, na imigração banto, surgiu no espaço que nós hoje em dia chamamos Angola, no centro, no Zaire, na província do Zaire. É ali que eles edificaram a província que chamamos Mbanza Congo. Mas, independentemente de Mbanza Congo ser uma província, ser um município dentro da província do Zaire e Zaire, província de Angola, quando falamos do Congo, é preciso ter em conta 3 países. Quatro países, desculpa. Gabão, Congo Democrático, Congo Brazzaville e Angola. Mas o local sagrado, que foi a capital do Reino do Congo, nós encontramos ele em Angola. A relação que há entre o Reino do Congo e Angola, eu posso dizer que o Reino do Congo, quando foi fundado no século VIII, IX, não existia Angola nem outros países. Esse reino conseguiu lutar para a sua integridade territorial, porque depois da depois do Diogo Cao ter embarcado em Angola, no antigo Reino do Congo, o que acontece é que iniciou uma relação entre Portugal e a Europa com a África Central Ocidental. E essa relação evoluiu para a escravidão. Milhares dos angolanos, milhares dos congos saíram do país dele para o Brasil. E não só para o Brasil, mas para demais países. De maneira que em 1885, com a Conferência de Berlim, a África foi dividida. O espaço que pertencia aos Bakongo, o Reino do Congo, foi também dividido, repartido entre Angola, Congo Brazzaville, Congo Democrático e Gabão. Essa é a relação que há. O povo do antigo Reino do Congo integra ao Estado angolano, integra o Estado congolês Brazzaville, congolês Kinshasa e Gabão. Essa é a relação que há.
é que Angola tem no seu mosaico sociocultural um povo que é oriundo do antigo Reino do Congo. Professor, quais são as suas fontes de pesquisa? Bom, essa é a pergunta interessante. Para se falar do Reino do Congo, a Europa tem as fontes escritas de grande importância, desde Portugal, Espanha, Itália, Vaticano. Tem arquivos que datam do século XV, século XVI, XVI, XVIII, até XIX. Já no século XIX entra a Inglaterra, Suécia, a Finlândia, que também conseguiram ter alguns documentos. Eu conheço, não é na maioria, mas eu acho que eu conheço mais de 70% dessas fontes, que eu consultei mesmo essas fontes. São as fontes que são citadas em vários autores. Eu consultei mesmo, eu gastei a minha juventude, os meus salários só para viajar e conhecer essas fontes. Mas eu fiquei insatisfeito com essas fontes, porque apresentavam uma visão de fora. E eu fui treinado para escrever uma história local. E fui treinado a comparar as fontes. Significa dizer, eu tive que localizar onde, em Angola, no Congo Democrático, no Congo Brazzaville, até Gabão, onde posso encontrar detentores da história oral. Fiz o recolhe de toda essa história oral, depois tive que analisar, porque a análise das fontes dos arquivos é diferente da análise da fonte oral. Tive que analisar as fontes escritas, depois analisar as fontes orais. Depois dos resultados encontrados, tive que comparar. Ao comparar os resultados, optei a apresentar uma síntese que resultou na publicação de 3 volumes, o primeiro volume com 360 páginas, o segundo volume com 348 páginas e o último volume com 360 páginas também. Mas não essa síntese não é na totalidade, porque ainda tenho o manuscrito por publicar. Tenho, por exemplo, outro resumo, coisas que não estão dentro daquilo que foi publicado. Tem cerca de 200 páginas que é preciso publicar, porque naquilo que já publiquei não estão lá. Essa é, na verdade, o desafio. E como o senhor chegou à conclusão de que havia democracia no Congo? Os documentos antigos indicam que o rei era eleito. Não é porque o meu filho, depois da minha morte, meu filho vai me suceder. Não. O rei era eleito. Eleito mesmo. E os documentos que nós temos, por exemplo, o manuscrito 1900 da Biblioteca de Florença, na Itália, a partir da página 86, desculpa, nos apresenta que, além de ser eleito, o comportamento político no antigo Reino do Congo convergia àquilo que os gregos chamam de democracia. São eles que apresentaram a primeira democracia. O que eu fiz? Eu fiz apenas ir buscar a democracia a partir da antropologia cultural, social, a partir da linguística, porque havia ministros. Esses poderes tinham nomes, ou ainda tem nome, porque esses nomes hoje em dia são linhagens. Essa é a forma que os Bakongo conservaram a história dele. Além dos poderes serem divididos, todo o poder, os 3 poderes, mas são 5, mas eu citei apenas os 3 mais importantes. Além de ser dividido, o poder era partilhado. O poder era partilhado. Para qualquer decisão, que seja do poder executivo, era preciso a presença de todos os poderes para deliberar. Era partilhado e deliberativo. Agora, se nós definimos o poder, a democracia como poder do povo e para o povo, e que o demos é o povo elite, representante do povo etnos, claro, estamos perante a democracia no antigo Reino do Congo. A própria palavra Congo significa democracia. Sim. Significa assembleia, onde se toma decisões em conjunto. Sim.
é uma assembleia. E o que é interessante é que temos muitas informações, as cartas entre os reis, ao Papa, que indica de facto o Reino do Congo tinha o poder, o sistema político era democrático. O que é que eu faço, na verdade, é apenas tentar mostrar que essa democracia veio de dentro, não veio de fora. Não é porque os portugueses ou os italianos que trouxeram, não, eles encontraram já isso. E esse poder que eu chamo de democracia está pode ser provado na antropologia cultural daquele povo. O uso e costume dela, a forma de tratar as questões. Por exemplo, quando há um óbito, a forma como os Bakongo tratam da situação é mesmo a democracia. Ninguém toma decisão, não, é coletivo. É na base de um grande debate. Um grande debate, por um lado. Agora, por outro lado, o que indica que havia democracia é a própria forma da eleição. Depois da morte do chefe, havia famílias cujas funções sociais era de escolher, de escolher os candidatos, fortes candidatos. Apresentava os candidatos. Depois de apresentar os candidatos acomodados, havia outro departamento que avaliava, que avalia quem são esses candidatos. Será que vale a pena? Será que reúne constitucionalmente as condições para ser candidato ou não? Depois de apurar os candidatos que reúnem condições, começava agora uma série de formação sobre a administração, sobre falar ao público, para a gestão pública. Havia todo esse tempo. Depois de terminar esse tempo, todos os candidatos eram apresentados no lumbo, avaliado para saber quem entre todos eles tem condições de dirigir. Os professores que lhe deram aula, porque havia professor de direito, é minha forma de exagerar, mas tem sentido. Havia professor de direito constitucional, havia professor de administração, havia pessoas que preparavam mesmo ele. Depois havia outros professores que faziam a fiscalização, precisava saber se entre os 50 candidatos, quais dos candidatos reúnem condições. Ainda que seja 5, 2 a reunir condições, tem que escolher um. Desses todos os 50 que aprenderam durante todo o processo, para a candidatura e a apresentação da candidatura, não voltam como derrotados, não. Depois de escolher o eleito, eles fazem parte do governo do eleito. É bonito. É bonito. Agora, o senhor trabalha com a filosofia do etonismo, né? Qual a origem dela e o que ela pode nos ajudar a compreender? Não são os políticos que fazem paz. Não são. Quem faz paz são pessoas da arte, pessoas que fazem arte e fazem arte. A arte da cultura. Depois da guerra, o povo angolano tinha um espírito de guerra, tinha uma cultura de guerra. Mas depois de paz, não significa dizer automaticamente passa a ter o espírito de paz. Não, era um processo. Daí o etonismo, que Antônio Tomás Ana, um conceituado artista angolano, trabalha na pintura e na escultura. Desde 2004, eu tenho trabalhado com os artistas angolanos, mas especificamente na obra dele. Eu vejo que a visão dele ao fazer arte, porque ele foi militar, e ele viu a guerra. Ele sabe ele conhece o que é a cultura de guerra. Ele quer transformar essa cultura de guerra para a cultura de paz. Então ele começou a trabalhar nessa perspectiva de uma arte que traz o diálogo. Eu, ao estudar cientificamente a obra dele, eu percebi-me que ele falava de uma razão tolerante. Que Angola, depois da guerra, havia necessidade de optar uma razão, não uma razão lógica, categórica, cartesiana, não. Havia necessidade de optar uma razão que tolera o que aconteceu, para em conjunto construir um espaço comum. É ali que o meu estudo na base das obras deles surtiu o etonismo, que é, na verdade, uma filosofia da arte sobre a razão tolerante. Eu escrevo 6, eu vejo 6, você do outro lado vê 9, não é? Quem entre nós tem razão. Acho que a razão aqui não existe. Existe uma razão tolerante. Você percebe por que eu vejo 6. Eu percebo por que você vê
nove. E essa razão sentimental, para compreensão, é essa que é a razão tolerante que ele bota nas suas obras artísticas. Incrível. Professor, no Brasil o ensino da história da África é obrigatório desde 2003, mas a gente vê que isso não é muito bem implantado por falta de material e da formação mesmo dos professores. Como que a sua obra poderia contribuir para a gente conhecer melhor a história do continente africano e a sua relação com a própria formação do Brasil? Bom, eu acho que o Brasil, eu tenho dito que o Brasil é um espaço social que dá esperança para o futuro das nações. Não estou a falar dos espaços políticos. E na base disso, acho que a história é importante. E devo parabenizar a posição do Estado brasileiro optar em incluir no currículo a história da África e a história do afrodescendente. Eu acho que a visão hoje de escrevermos a história, depois de passar por várias vezes histórias na escola dos anais, a própria historiografia, eu acho que o Brasil deu uma resposta em relação à imposição da história universal. A história universal tinha o protagonismo de impor paradigmas ocidentais para se perceber uma história que não era ocidental, que dizia a história universal. Estamos aqui nessa sala, o que acontecer a sua trás, eu consigo ver, você não consegue ver. E idem, o que acontecer a minha atrás. O que acontece? Acontece que a história é um diálogo, é a forma de perceber os acontecimentos e dialogar. Como esse diálogo deve funcionar. Claro, um diálogo metodológico. Imagina, eu falei das fontes, não é? Fonte escrita, fontes orais. Cada fonte tem uma metodologia de escrever. Agora, juntar essas fontes de metodologia para perceber o que aconteceu do meu lado, e você vê também fazer a mesma coisa do meu lado, do teu lado, não é definitivo. O próximo passo será comparar. E há essa necessidade de comparar para construir um espaço da modernidade, no Estado-nação. O Brasil precisa, de fato, uma história que é comparada a várias histórias locais que se comparam. E daí que eu vejo o interesse das minhas obras. São milhares dos angolanos que saíram da Angola para aqui. Milhares. Dieudonné Richon fala de cerca de 13 milhões. No livro dele de Tráfico Negreiro dos Congo, aqui no Brasil, ou na América, fala de 13 milhões. O que estamos a ver é uma força humana para a transformação e desenvolvimento do Brasil. Daí há essa necessidade de autoria. Temos que estudar a história dos africanos, principalmente que vieram da Angola, dos Congo. E não são os Congo, Umbundo, que vieram mesmo da Angola. A minha obra tem três interesses. O primeiro é apresentar uma visão de história sobre o que existiu realmente em África, como forma de trazer diálogo, debate. Esse ponto. E ponto 2 é perceber, por outro lado, o valor cultural que nós encontramos aqui no Brasil, com várias manifestações socioculturais, como não só na língua portuguesa do Brasil, como na culinária, na ancestralidade aqui. E isso ajuda até os afro-brasileiros a encontrar um motivo de autoafirmação. Não como africano, mas perceber que nós somos brasileiros com essa tonalidade. Somos brasileiros com essa afirmação. Isso é importante. E o último é o desafio para a reinvenção do Brasil.
O mundo hoje funciona na reinvenção, estamos a reinventar. Eu tenho uma cultura que eu herdei dos meus pais, tenho uma identidade, talvez, que eu próprio construí, e tenho uma personalidade que eu próprio constrói. Isso faz de mim uma pessoa livre com diversidade enquanto a percepção da existência. Agora, para viver com mais pessoas, milhões de pessoas que têm a mesma condição, claro, há essa necessidade de reinventar a nossa sociedade. Muito obrigada, professor. Eu que Foi um agradeço. prazer. Muito obrigado. Gabriela Rodrigues, para a TV PUC.